Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. No princípio era o Verbo. Verbo aqui é um termo, um título para Jesus. Então, no princípio era Cristo. E Cristo estava com Deus, e o Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o conheceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele a quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Eu quero pregar hoje à noite, durante alguns minutos, sobre Jesus é. Jesus é. Vamos orar. Pai bendito, é no nome do Senhor Jesus que chego diante do Senhor neste momento, suplicando ao Senhor misericórdia e graça. Eu tenho a responsabilidade neste momento de transmitir ao coração do seu povo a sua palavra. Eu sou um vaso de barro cheio de defeitos, mas o poder está no Senhor e no Espírito do Santo que habita em mim. E eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor me revista do seu poder, me dê as palavras que o Senhor quer que sejam ditas, que sejam faladas nessa noite. Que seu Santo Espírito tenha liberdade por meio da palavra de Deus para falar conosco, para agir, nos moldando, nos lapidando. Venha falar conosco nesta noite, Senhor. Nós carecemos ouvir a voz do Senhor. Toque nos corações nesta noite. É no nome bendito de Jesus Cristo que eu peço agradecido. Amém e amém. Jesus é. Quando se fala sobre Cristo, existem muitas falácias, muitas coisas que são ensinadas sobre Jesus. E existe uma seita que estão crescendo grandemente, que afirmam que Jesus Cristo não é Deus. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Jesus não há céu, não há eternidade, não há comunhão com Deus. Sem Jesus não há novo nascimento. Sem Jesus não há justificação, não há salvação. Então, é necessário nós entendermos bem sobre quem é Jesus. Eu sei que o Espírito Santo já tem revelado muitas verdades com relação a Cristo a todos nós. Porque muitos aqui desta igreja
confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. E louvado seja Deus por isso. Mas há muitas outras verdades que o Espírito Santo precisa nos revelar sobre Cristo. Porque, irmãos, nós dedicamos nossa vida a esta pessoa. Nós entregamos nossa vida e vivemos para eles. E muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis por causa de Jesus. E nós precisamos entender bem quem é Jesus. Não simplesmente saber quem Ele é, mas experimentar quem Ele é. Isso é uma diferença muito grande. E nós só podemos isso só pode acontecer quando o Espírito Santo revela Jesus Cristo a nós. E nesta noite eu quero mostrar aqui no Evangelho de João algumas verdades sobre a pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo João, eu gosto muito do Evangelho de João. Porque cada evangelho, ele revela Cristo, tenta apresentar Cristo de uma maneira. E o apóstolo João, ele tenta revelar a divindade de Cristo. Ele destaca a deidade do Senhor Jesus. E é justamente isso que vemos já nas primeiras palavras do Evangelho de João. João, ele tenta destacar esta verdade de Cristo. Então, sem mais delongas, vejamos algumas verdades que João apresenta sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 e 2 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Nesse texto, o apóstolo João, ele está fazendo um comparativo com Gênesis 1 e 2. A palavra verbo, ela vem do original grego logos, para se referir à palavra, o verbo que trouxe todas as coisas à existência. Deixa o seu dedo aí em João e vá comigo lá em Gênesis e veja comigo essa maravilhosa verdade. Gênesis 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja. Haja. A palavra haja é um verbo. Concordam comigo? Tem algum professor de português aqui? Hã? Amém? Amém. Então temos um professor de português. Um verbo. Irmãos, Deus no princípio trouxe todas as coisas à existência no poder da sua palavra. Eu não sei se tem alguém aqui que tenta misturar um pouco as teorias científicas com a Bíblia. Não faça isso, porque não vai dar muito certo isso não. Porque nós estamos diante de um milagre. Nós estamos de algo que é difícil de compreender. Nós cremos pelos olhos da fé. As teorias científicas, elas estão embasadas sobre o nada. Elas não têm fundamento nenhum. São apenas suposições de pessoas que são convictas da não existência de Deus e, portanto, querem estabelecer uma teoria, uma linha para que eles possam, uma linha de pensamento para que eles possam firmar os seus pés. Só que a própria natureza não corrobora com essas verdades. Tanto é que Stephen Hawking, em um dos seus livros, ele deixa bem claro que para que a evolução pudesse ter acontecido, o Big Bang pudesse trazer origem, todo o universo, pudesse dar origem ao universo, tem que ter acontecido o que ele chama de leis da física estranhas e desconhecidas. O que Stephen Hawking propõe nada mais é do que um milagre. Então, não tente trazer as teorias, suposições científicas para a Bíblia, não dão certo. Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra em 6 dias, literais. Um milagre. Um milagre.
para mostrar o poder de Deus. E João, quando ele diz que Jesus ele era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus, ele está dizendo que Jesus Cristo é o Verbo que trouxe todas as coisas à existência. João, o apóstolo aqui, de uma forma indireta, sem usar esse termo, trindade, está revelando para nós um Deus único, verdadeiro, que se revela em pessoas distintas. Nós temos o Pai, mas nós também temos Deus na pessoa do Filho. E é este que veio há 2000 anos atrás. Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, que trouxe todas as coisas à existência. Nós temos aqui a característica de Deus como Criador. Jesus, ele é o Criador do universo, aquele que traz todas as coisas à existência. Mas nós também temos uma outra característica de Cristo aqui, a eternidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é como nós. Olha, a eternidade de Deus é uma coisa que nós não conseguimos compreender. Entender que as coisas não têm fim, para nós é fácil de entender. Mas tentar compreender algo ou alguém que nunca teve uma origem é difícil para nós. Porque tudo em nossa volta tem um começo. Tudo em nossa volta teve uma origem. Tentar compreender Deus, que Ele nunca teve um início, nós temos uma limitação aí pela criação, e temos uma limitação aí pela queda também, pelo pecado, a limitação do pecado. Eu creio de todo o meu coração que Deus, quando criou o homem, Adão e Eva tinham capacidade de usar 100% do seu cérebro. Hoje os cientistas dizem que nós não conseguimos usar nem 10% direito, e os que conseguem usar, os caras é crânio, hein? Então, irmãos, temos limitações. Nosso corpo está cada dia mais se degenerando por causa do pecado. Mas, irmãos, o que eu posso dizer é que esse Deus, ele não tem começo. E daí, isso, inclusive, é algo que mostra para mim, quando eu estudo a Bíblia, que esse Deus não pode ter vindo da imaginação humana. Não pode. Porque esse Deus está além da nossa compreensão. Ele é um Deus infinito. Um Deus que está além da nossa compreensão. Jesus, ele é o Verbo eterno de Deus. Interessante que lá em Isaías 9:6, o profeta diz, 700 anos antes de Jesus nascer, que o menino que nasceria seria chamado Conselheiro, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando você vai argumentar com algumas pessoas sobre Deus forte, eles têm argumentação para isso. Mas eu gosto de usar o Pai da eternidade. A palavra Pai, no original, ela vem do termo Abba, que significa, Beto, originador. Quando Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o menino que nasceria, ele é o Pai da eternidade, ele está dizendo que a eternidade origina dele. Esse é Jesus que você serve. Esse é Jesus, o Verbo eterno de Deus que veio ao mundo. Uma outra verdade interessante sobre a eternidade de Deus é João 8:58. Abra sua Bíblia lá. João 8:58. Vamos ler os 56 e os 57. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu e se alegrou. E disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, diz alguém? Eu sou. Eu sou. No versículo 59 diz que imediatamente os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava se referindo a Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando
Deus, ele se revela em uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E então, Deus ali daquela sarça, ele dizia, chamava Moisés para liderar a saída do povo de Israel do Egito. E então ali Moisés pergunta, olha, quando eu chegar diante deles, e eles perguntarem qual Deus me enviou, o que eu vou dizer para eles? Então ele diz para Moisés, o eu sou me enviou. O eu sou. Irmãos, Jesus Cristo, ele não era. Jesus Cristo não será. Jesus Cristo é. Ele é o grande eu sou. E esse Deus, meus amados, deixou o trono da graça no céu. Deixou o trono de majestade no céu. E de acordo com Filipenses, ele veio a este mundo, se humilhando, se submetendo. Ele veio como homem, através de um nascimento virginal, para que através dessa vinda, ele que veio como Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para entregar a sua vida por nós. Ele veio por causa da consequência do pecado, da presença do pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia diz em Romanos. Nós somos pecadores, e porque somos pecadores, irmãos, estamos condenados à morte. Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Significa separação de Deus. Separação de Deus nessa vida e na eternidade. Separação de Deus nessa vida, meus amados, que nós estamos condenados a viver uma vida sem sentido, uma vida, um vazio no coração, cheia de incertezas. E também separação de Deus na eternidade, vivendo toda a eternidade longe de Deus. É esse o salário do pecado. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, nós temos aqui a maior prova de amor, aonde o próprio Deus, na pessoa do Filho, vem a este mundo, adentra o espaço, o tempo, a matéria, para que pudesse vir e morrer no nosso lugar, providenciando vida eterna para nós. Nós temos a maior prova de amor. Francisco, eu sei que você ama seus filhos, mas você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém? Eu tenho certeza que não. Talvez você morreria por um deles. Talvez eu morreria por um dos meus filhos. Mas entregar um dos meus filhos para morrer por alguém, eu não faria. Mas Deus fez por você. Deus fez isso por mim. Deus fez isso por nós. E Ele veio providenciar algo maravilhoso. Veja comigo. Em João, no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, no versículo 11, 12, 13. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás. Ele veio a este mundo para nos dar vida, para nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo, quando Ele estava aqui, e quando Ele foi condenado, Ele foi chicoteado, mas Ele foi chicoteado no meu lugar, no seu lugar. Cada chicotada que Ele recebia, foi por nós, foi por nos amar. Jesus Cristo, Ele recebeu uma coroa de espinhos, no meu e no seu lugar. O Senhor Jesus, Ele foi cravado, pendurado naquele madeiro, naquela cruz. Mas eu vou dizer, não eram os pregos que seguravam Jesus Cristo naquela cruz.
era seu amor por nós, porque Ele sabia que Ele estava cumprindo a vontade de Deus, o plano eterno de Deus, para nos salvar. Jesus Cristo, Ele morreu, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo a morte. E hoje Ele está vivo, e Ele pode salvar a todo aquele que nele crê. Quantos aqui nessa noite poderiam dizer que é salvo? Diga amém. Não pela nossa capacidade, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Ele é o Salvador, e todo pecador, não importa o pecado que você cometeu, que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, confiar em Cristo, será salvo. Essa é a promessa de Deus. E a salvação, meus amados, não é simplesmente mudar de religião. É um novo nascimento, uma transformação, nascendo na família de Deus. E nós que conhecemos a Cristo, nós que já experimentamos o novo nascimento, um nascimento espiritual, nós precisamos viver para esse Cristo, para esse Jesus. Porque, irmãos, nós não somos nada sem Ele. Precisamos amá-lo, desenvolver um relacionamento de amor com Jesus. Não um relacionamento de barganha. Não, eu vou jejuar, sabe, vou fazer campanha, vou dar uma oferta generosa na igreja, porque eu quero comprar aquele Hilux, SW40 km. Não, a RAM, né? Agora é a RAM, né? A RAM, né? Como é que chama? Rampage, né? Rampage, eu quero comprar, então eu vou fazer isso aí porque eu quero alcançar uma bênção. Nós não podemos desenvolver um relacionamento de barganha com Deus. Deus quer um relacionamento de amor conosco. Infelizmente, nós temos igrejas que incentivam isso. Mas, irmãos, não é isso. Nós não podemos servir a Deus interessado nas bênçãos que Ele pode nos dar. Mas precisamos adorar a Deus por quem Ele é. Principalmente por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Deus que tanto nos amou, que derrama sua graça, sua misericórdia por nós, que ao invés de condenar-nos imediatamente, lançando-nos no inferno, nos deu a oportunidade de ouvir do Evangelho e de sermos alcançados por Ele, e assim recebermos a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é digno de todo louvor. Aqui vai apresentar outras características também, que Ele é a vida, Ele é a luz. Eu poderia aqui falar muitas outras coisas, mas eu acho que o recado principal já foi passado. Quem é Jesus para você? Jesus, Ele é o Salvador do mundo ou Ele é o seu Salvador? Jesus, Ele é o Senhor do universo ou Ele é o seu Salvador? E aqui nós temos algo importante. Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer que você seja amigo dEle. Ele quer desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com você. E há duas coisas muito importantes. Primeiramente, a salvação, nascer de novo. E o segundo, manter esse relacionamento com Ele, através da oração, através da palavra, através da igreja, através de tudo que Deus estabeleceu para nós. Nós podemos desenvolver um relacionamento pessoal com Ele, porque Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. E Ele quer que nós desenvolvamos esse relacionamento com Ele. Cristo, irmãos, tem que ser suficiente. Meus amados, nós temos o hábito de colocar os nossos corações sobre muitas coisas. Irmã Gilda, irmão Beto, temos o hábito de colocar os nossos corações sobre filhos, sobre bens materiais, sobre relacionamentos. O problema é que quando nós perdemos isso e podemos perder, nós vamos perder o nosso chão. Mas quando nós firmamos o nosso coração sobre Cristo, sobre quem Ele é, sobre sua pessoa maravilhosa, Ele não nos decepciona.
porque ninguém pode tirar Cristo de nós. Coloque o seu coração na pessoa certa. Pastores decepcionam, irmãos decepcionam, marido, esposa, filho, decepciona. Mas Cristo jamais. Coloque o seu coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo.